Olá, alunos do nono ano, estamos em mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora de vocês e gostaria que vocês pegassem todo o material para assistir essa aula, né? Vamos dar continuidade à nossa matéria. Hoje eu vou estar fazendo essa pequena correçãozinha, uma síntese, falando de subordinadas, falando das reduzidas. Nós vamos estar passando para a próxima matéria, no capítulo 3, que vai ser as orações subordinadas adjetivas. Mas antes de entrar na matéria, nós vamos ter que falar do principal foco dela, no que liga a principal à secundária, a segunda oração, que são os pronomes relativos, ok? Então vamos lá? Pega o caderno, foco e preste atenção. Nesse exercício, se eu não me engano, era o número 2, quem fez o trabalho, quem enviou, teve a oportunidade de enviar o trabalho e eu mandei o gabarito, vai estar com o gabarito aí, vai estar acompanhando. A letra A foi o exemplo, a B. Esperava que fosse mais estudioso. Eu pedi que classificasse e depois fizesse a redução, porque a primeira, essa aqui, ela está desenvolvida e o meu aluno tinha que reduzi-la. Esperava isso, eu esperava que você fosse, ou que ele fosse, mais estudioso. Então, tem uma objetiva direta. Subordinada, substantivo, objetiva direta. Só que ela está na forma desenvolvida. Por quê? Porque o verbo está conjugado e eu tenho a minha conjunção integrante que. A professora pediu que o aluno fizesse a redução. Esperava ser ele mais estudioso. Continua sendo objetiva? Sim. O que mudou, professora? O carinha lá, a conjunção integrante, foi eliminada, porque senão não foi eliminado, porque senão não vai ser reduzida. Para ser reduzida, eu preciso retirar a conjunção integrante. Retirei. E o que eu fiz? O verbo foi para forma nominal, no infinitivo. Porque eu até acho que no enunciado eu coloquei que todos ficariam no infinitivo. Então, esperava isso, ser ele mais estudioso. Continuou sendo objetiva direta? Sim, só que agora ela é objetiva direta reduzida de infinitivo. Então, eu reduzi, tirando a conjunção integrante, e o verbo que está conjugado passou para a forma nominal no infinitivo. Coloquei um outro exemplo de correção, a F. A intenção dele era que o time acabasse. A intenção dele era isso, que o time acabasse. Eu fosse fazer análise, só que aqui, um verbo de ligação na oração principal, na OP. Então, quando eu tenho um verbo de ligação na OP, eu digo que a minha segunda oração vai ser predicativa. Vai estar exercendo um predicado, uma função de predicado nominal, um predicado do nome da OP. Então, eu tenho verbo de ligação na OP, eu sei que é a minha segunda predicativa. Então, eu já fiz a classificação. A segunda etapa era a seguinte: reduzir. O que eu faço, professora, para reduzir? Tira esse cara aqui, essa conjunção integrante, e o meu verbo, meu verbo da segunda oração, não é o da primeira, porque eu estou falando de uma subordinada, de um período composto. Quando eu falo em período composto, eu tenho que ter mais de um verbo. Então, o meu verbo da segunda oração, ele vai para a forma nominal, para o infinitivo, que eu também havia mencionado no enunciado. Então, vamos reduzir? A intenção dele era acabar com o time. O que eu fiz para reduzir? Tirei a conjunção integrante e o meu verbo antes conjugado, agora ele está na forma nominal. Continua sendo predicativa? Sim, aqui o verbo de ligação. Só que agora, predicativa reduzida de infinitivo. Então, é uma oração subordinada predicativa reduzida de infinitivo. H. Era previsível isso, que voltasse cedo. Tem sujeito na OP? Não. Tem um verbo de ligação aqui, mas não tem o sujeito. Quando eu não tenho sujeito na OP, eu digo que a minha segunda oração é subjetiva.
Então, eu já classifiquei. O que eu tinha que fazer, professora? Reduzi-la. Como que eu faço para reduzir? Tiro a conjunção integrante, elimino e faço o quê? O meu verbo da segunda oração, antes conjugado, agora ele passa para a forma nominal, para o infinitivo, que eu também tinha mencionado lá que elas ficariam todas no infinitivo. Era previsível isso, voltar cedo. Continua sendo subjetiva? Sim, só que agora reduzida. Subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Tá? Então, recapitulando uma síntese. Subjetiva é aquela que eu não tenho sujeito no AP. Objetiva direta tem conjunção integrante completando verbo sem auxílio de preposição. Objetiva indireta tem conjunção integrante completando verbo com auxílio de preposição. Predicativa, eu tenho verbo de ligação na OP, próxima conjunção integrante, mas eu tenho sujeito, mas eu tenho verbo de ligação. Eu tenho sujeito e tenho verbo de ligação predicativa. Ela só vai ser subjetiva quando não houver sujeito aqui. Completiva nominal. Para ser completiva nominal, ela é parecida com a indireta, mas eu tenho preposição. Só que essa preposição não vai estar ligando um verbo. Aí eu tenho que saber classe gramatical. Não vai estar ligando o verbo, vai estar ligando o quê? Substantivo abstrato ou um adjetivo. Se tiver ali um substantivo concreto, não vai ser completiva nominal, porque para haver complemento nominal, eu preciso de um substantivo abstrato ou de um adjetivo, ok? Apositivas são as únicas com pontuação, que aparecem o quê? Aqueles dois pontinhos. Apareceram, eu sei que ela é uma apositiva. A segunda oração tem função de aposto. Então, vamos à nossa matéria. Pronome relativo. Por que eu preciso entender pronome relativo? Porque o pronome relativo agora ele vai estar presente nas adjetivas, que vai ser a nossa próxima matéria. Então, quando eu chegar lá na adjetiva, eu tenho que saber que vai aparecer um que também. Só que esse que, ele não é conjunção integrante como aqui. Ele agora tem outra função, de pronome relativo. Ok? E esses pronomes relativos, eles têm uma função. Que função é essa? Substituir, um termo anteriormente citado. Ele retoma a um termo anteriormente citado, um substantivo. Então, agora a função que eu vou ter nas adjetivas, eu não vou ter mais uma conjunção integrante. Agora eu terei um pronome relativo. E qual é a função dele? Retomar ao termo anteriormente citado. Por que ele faz isso? Porque vão haver duas orações, dois períodos simples. Eu vou precisar uni-los, porque para eu ter uma subordinada, eu não preciso ter duas orações, mais de uma oração, eu não preciso ter dois períodos, não é um período composto. Então essas duas orações elas vão ser unidas pelo pronome relativo. Esse pronome relativo, esses pronomes relativos, eles podem ser variáveis. O que é isso, professora? Variáveis. Variáveis é porque eles flexionam. Como assim flexionam? Eles do singular vão para o plural e também, ora feminino, também vão para o masculino. Então, eles são flexíveis, eles se flexionam. Singular, plural, feminino, masculino. O qual, os quais. A qual, as quais. Singular, plural, singular, plural. Cujo, cuja. Masculino, feminino. Cujos, cujas. Todos dois, ambos no plural. Então, por isso que esses que estão aqui são variáveis. Flexionam em número e gênero. Invariáveis não flexionam. Vão continuar e permanecer os mesmos. Sem flexionar no plural, singular, plural, feminino e masculino. Que, quem e onde. Então, viu invariáveis, eu vou lembrar, que a minha professora está falando que eles não vão flexionar de forma nenhuma, somente os variáveis.
Eu separei aqui porque esse conteúdo explicativo, esse quadro, está no livro de vocês também. Então foi uma forma mais fácil para explicar e para que vocês depois possam continuar a leitura na hora da retomada dos exercícios através do livro também, tá? Caso ninguém copie. Que, o pronome relativo que é invariável, retoma um substantivo, ele vai retomar uma palavra dita anteriormente que designa somente pessoa ou coisa ou lugar. Então, o que ele pode retomar, tomar o lugar de pessoa, coisa ou lugar. Coisa, pessoa ou lugar. O que tem esse papel, esses três papéis de retomada. Li o artigo que você escreveu. O que você escreveu? Artigo. Então, o que é o meu pronome relativo? Ele está retomando artigo. O que retoma artigo? Que é uma coisa, um objeto, um artigo. Li o artigo que você escreveu. Então, esse é o papel do pronome relativo. Retomar um substantivo, a algo dito anteriormente, que está próximo, um termo anterior. Quem? Mais um pronome invariável. Retoma um substantivo que designa pessoa. Então, quando eu falo em pronome relativo quem, eu sei que ele só pode retomar o lugar de quem? De pessoas. Já diferente do que o que vai retomar pessoa, coisa ou lugar. O quem, somente pessoa. Este é o cientista a quem dediquei meu livro. Eu dediquei meu livro a quem? Cientista. Então, esse pronome relativo está retomando o quê? Quem? Cientista. Cientista é coisa, lugar? Não, pessoa. Então, o pronome relativo quem, invariável, só vai retomar pessoa. O qual, os quais, a qual, as quais são os variáveis. Eles retomam um substantivo que designa o quê? Pessoa ou coisa. Por isso, são usados como equivalentes a quem? Então, eles são usados equivalentes a quem? Por quê? Porque eles retomam quase a mesma coisa. Eles vão retomar pessoa ou coisa, só não vão retomar lugar. Mas eles equivalem ao quê? Por isso que quando nós estivermos estudando os adjetivos, eu vou ensinar um macete para vocês que dá para substituir o qual, os quais, a qual, as quais no lugar do que, para identificar se esse que é pronome relativo ou conjunção integrante, ok? Então, o qual, os quais, a qual, as quais retomam um substantivo, um termo anteriormente citado, mas que designa pessoa ou coisa. Li o artigo ou qual você elogiou. Está retomando o artigo. Coisa. As pessoas às quais amamos foram convidadas. Quem são essas quais? São as pessoas. As pessoas nós amamos, que nós amamos, foram convidadas. Então está substituindo, retomando, pessoas. Gosto dos livros aos quais você se referiu. Está retomando livros. Coisa. Então, esses pronomes relativos, eles vão retomar pessoa ou coisa. E lá, mais à frente, nós vamos entender que eles equivalem, podem ser substituídos pelo quê? Onde? Retoma um substantivo que designa lugar. O onde, o advérbio, ele vai estar retomando, né, que a função dele de advérbio, ele vai estar retomando o quê? Lugares. Então, viu lugar? Tem o onde, eu já sei que está tendo a função sintática de advérbio, que está retomando, para não ficar repetitivo, porque essa é uma das funções, né? Ele vai ligar as orações e para deixar coeso, não deixar repetitivo. Este é o hospital onde fiquei internado, o lugar que eu fiquei internado. Então, onde está retomando o quê? O lugar que foi o quê? O hospital que eu fiquei internado. Então, o onde, como pronome relativo, vai estar substituindo, designando, substituindo o quê? Lugar, retomando um lugar, para não ficar repetitivo dentro da oração. Cujo, retoma um substantivo expressado com relação de posse. Eu digo que é o mais difícil de ser usado, porque o cujo ele só é utilizado nessa situação, de posse.
posse de algo, de alguém. Tem um amigo cuja imaginação é bem criativa. Esse cuja tá o quê? Tem o quê? Cuja tem um amigo cuja imaginação. Então é o quê? A posse da imaginação dele. Então é uma relação de posse com o substantivo. É está expressando a posse o quê? Da imaginação dele. Ele tem essa imaginação, esse meu amigo, a imaginação dele é bem criativa. Então, quando houver expressão sentido de posse, usa cujo, cuja, cujos, cujas. Ok? Olha só, trouxe esse exemplo aqui, que é para vocês prestarem atenção que na nossa próxima etapa, que são as adjetivas, o papel, a função importante de retomada de um substantivo, de um termo anterior do pronome relativo é justamente isso. Ele retoma e faz essa ligação dos períodos simples. Eu tenho um período simples, este é o livro, período simples, eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, período simples. Eu emprestei, outro período simples, eu tenho mais uma oração, mais um verbo. Então, eu tenho dois períodos simples, eles estão separados. Eu vou juntá-los para formar uma adjetiva. Eu vou necessitar de quem? Do pronome relativo, porque ele aqui vai estar fazendo esse papel de retomada do termo anterior, que vai ser a nossa próxima matéria. Este é o livro que eu emprestei. É qualquer livro? Não, foi o que eu emprestei. Como que ficou, professora? Duas orações juntas, unidas pelo pronome relativo. E ele aqui está tendo um papel de retomada do termo anterior. Este é o livro que eu emprestei. Substituí. Tirei o livro, livro aqui nas duas, está duas vezes. Aqui não. O que aqui substitui o livro e uniu as duas orações. Ele retomou, ao mesmo tempo que uniu, ele retomou o termo anterior, tá? Que é uma coisa, um objeto. Este é o livro que eu emprestei. Formou um período composto, subordinado, por quê? Unido pelo pronome relativo que retoma pessoas, coisas. Ok? Quando tiver o onde, quando tiver o cujo, vai mudar? Não, vai continuar. É o mesmo trabalho, unindo, formando uma subordinada, só que agora eu tenho uma função diferente, não é mais conjunção integrante, agora é um pronome relativo que retoma pessoas, coisas e lugares. Eu tenho que prestar muita atenção, está no livro de vocês também, que quando houver verbos transitivos indiretos, são aqueles verbos que exigem preposição, esse meu pronome relativo, ele vai vir junto a uma preposição. Por quê? Porque o meu verbo agora, sendo transitivo e indireto, ele exige uma preposição. Como acreditar. Quem acredita, acredita em algo. Quem discorda, discorda de algo. Quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa. Então, tem uma tabelinha no livro falando sobre as preposições e os pronomes relativos que vão exigi-las. Em que, em qual, de que, do qual, de cujo, com o qual, com que, com o qual. Então, com que, ou então pode usar com o qual. Então, esses pronomes relativos que estão aqui e que estão no livro de vocês também, dependendo do verbo, o verbo sendo transitivo e indireto, é aquele verbo que exige preposição. Essa preposição vai estar vindo junto com o meu pronome relativo. Então, o pronome relativo é o pontapé inicial para a matéria que está chegando, que são as subordinadas adjetivas, que agora vão ter função de adjetivo. E agora eu não mais vou utilizar a conjunção integrante que e ser. Agora eu vou estar necessitando obrigatoriamente de um pronome relativo. Dois pronomes relativos que estão aqui no quadro, para vocês entenderem melhor que o papel dele agora é de unir e retomar, para que o termo não fique repetitivo dentro da oração, para que não fique uma coisa absurda. Então, para ficar coeso, eu preciso agora utilizar esse pronome relativo.
E ele não está ali à toa, ele está retomando ao termo anteriormente citado, que pode ser pessoa, coisa ou lugar. Eu vou estar deixando um trabalho para vocês lá no Facebook. Vou estar deixando exercícios no livro. Tudo esse pedaço aqui, esse conteúdo desse quadro também está lá no livro de vocês. Se eu não me engano, acho que na página 60, na 63 também. Vou estar deixando tudo lá relacionado certinho, atividades para que vocês façam junto com o livro. Espero que vocês estejam prestando atenção, foco nos estudos, anotem tudo e qualquer dúvida eu vou estar lá no horário da nossa aula online, ajudando e respondendo os questionamentos de vocês, ok? Muito obrigada por mais essa aula.